O salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, pelos dizimistas, ofertantes, para que Deus continue abrindo a porta. Glória a Deus. Seja fiel, seja fiel em tudo. No pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Sou testemunho disso, tá? Deus está me abençoando. Desde o dia que eu posso ser dizimista, nunca mais faltou nada na minha casa. Não falta nada. Soberano Deus, teu Pai que está no céu, Senhor, entrando na tua presença, meu Pai. Eu te apresento todos os dizimistas, todos os ofertantes da tua casa, meu Deus. Eu te apresento também aquele que está com seu dízimo atrasado, que ele venha conseguir fazer um concerto contigo e voltar a ser fiel, para que tu venha abrir as portas do céu. Abençoa igualmente, meu Deus, repreendendo o devorador, multiplicando o pão de cada dia. Pai, eu te apresento também o pregador dessa noite, meu Deus, que tu venha usar poderosamente, Senhor, nas tuas mãos. Te peço mais, Senhor, prepare essa terra, esses corações que vão receber a tua palavra, meu Deus, nessa noite, Senhor. Repreende toda a fúria do inimigo, meu Deus, tudo que queira tirar a atenção nesta hora, meu Pai. Tudo que queira perturbar para não ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra vai ser pregada agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias em Cantares de Salomão, capítulo 6. Aleluia. Provérbios, Cantares. Vou ler o versículo 2 e o 3. Aqueles que encontrarem, diga amém. Amém. Os que não encontrarem, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Cantares de Salomão, depois de Provérbios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Amém? Vamos lá. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Este se alimenta entre os lírios. Poder se assentar com toda liberdade e glorificar o santo nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero estar trazendo uma mensagem do Senhor através da Bíblia Sagrada nessa noite. Peço a atenção dos meus irmãos. Medite no que o Senhor irá falar aos seus corações nessa noite. Eu vou agora abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Capítulo 2, versículo 4 em diante, que vai falar sobre a formação do Jardim do Éden. O tema que eu trago dessa pregação nessa noite é o Jardim de Deus. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou
em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na banda do Oriente. Repita comigo: na banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim deverás comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, é um texto conhecido de todos, mas é necessário ter um começo. A mensagem tem que ter um começo, meio e fim. Nesse início da humanidade, observe que Deus fez, tudo que há de bom na terra, criou o homem, e depois criou um jardim, chamado Jardim do Éden, para que o homem pudesse ali cultivar, lavrar, cuidar daquele lugar. E observe que a leitura diz que dali saía 4 rios, saía um rio que se dividia em 4 braços para regar esse jardim. Observe que um lugar bem regado há abundância de beleza tropical. E ali o Senhor tinha projeto para o ser humano naquele lugar. Mas nós sabemos que houve um fator chamado queda. O homem desobedeceu e caiu. E nessa queda veio a consequência, o juízo divino sobre o ser humano. Então Deus, com muita dor no coração, teve que executar a sua sentença e expulsar o homem daquela beleza tropical. Colocou ali anjos para guardar o lugar, uma espada flamejante, para que o homem não pudesse mais, nunca mais, entrar nessa beleza tropical, o jardim do Éden. Nesse jardim estava a árvore da vida, e nesse jardim também estava a árvore da ciência, do bem e do mal. E o Senhor, quando viu que o homem tinha comido do fruto da árvore da ciência, Ele falou para que o homem não tome da árvore da vida e coma também ali, e não se torne um de nós. Então Ele vai e expulsa o homem do jardim do Éden. E aqui eu quero fazer uma introdução, quero abrir um parênteses e lembrar esse momento doloroso e triste que a humanidade enfrentou. Adão e Eva agora são expulsos do paraíso. Ser expulso de um lugar maravilhoso como esse deve ser doloroso. É como se o seu pai, a qual você ama, te expulsasse da casa dele, mandasse você embora e você nunca mais pudesse encontrar o caminho de volta. Doloroso tanto para o pai como para o filho que está sendo expulso da casa do pai. Mas infelizmente Deus tinha que executar juízo, porque a palavra de Deus diz que a justiça é a base do seu trono. Ele ordenou que não fizesse, foi feito, e ele tinha que executar juízo. Então agora o homem perde a sua moradia, um lugar tropical maravilhoso. O
o homem agora adquire para si o pecado e a morte. O homem foi criado para não morrer, o homem foi criado para viver eternamente. Mas por fim, eu não quero entrar nesse pormenor. Eu quero trazer aqui uma palavra acerca do jardim, dessa beleza tropical, aonde Deus, pela viração do dia, ele passeava para ver essa beleza tropical e também para conversar com o homem que ele tinha criado. E eu quero aqui que você se foque no sentimento de Deus para com essa situação. Deus agora vê aquela situação e se entristece. E agora? Não vou poder mais passear no meu jardim. Agora eu não vou mais poder apreciar a beleza da criação. O homem que eu tinha colocado para ser o administrador agora não está mais aqui. Agora nós já vou poder mais, pela viração do dia, conversar com ele. E o coração de Deus se preocupa, o coração de Deus se entristece. Mas eu quero dizer nessa noite, espera aí, o Senhor, Ele é um Deus que nunca perde batalhas. É um Deus que nunca vai ser pego de surpresa. Ele sempre vai ter um plano, um projeto para que se cumpra a sua vontade. Assim como Ele diz que a palavra de Deus é vinda para nós, e ela vai fazer justamente aquilo que lhe apraz. De maneira nenhuma ela vai voltar vazia para Ele. Então o Senhor arquiteta um plano chamado redenção, o plano de resgate da humanidade. E eu quero focar aqui na volta para o paraíso, na volta que Deus oferece para o ser humano. Mas só que desta vez esse jardim seria diferente. Seria agora um jardim espiritual. Deus iria agora plantar um jardim em uma outra terra, não mais ali no Éden, mas sim no homem que Ele criou, tirado do pó da terra do jardim do Éden. E o pó que Deus usou, a matéria, foi tirado de lá do jardim, que foi lá que ele foi criado. Agora Deus ele vai plantar um outro jardim, vai abrir uma oportunidade. Ele vai abrir um caminho de volta para o Éden. E Deus arquiteta o seu plano. E vocês já sabem que Deus arquitetou o plano para que Jesus viesse abrir esse caminho de volta. O seu Filho unigênito era o único que poderia abrir o caminho de volta para esse paraíso. De outra maneira não se poderia mais voltar a este paraíso. Observe que eu pedi para vocês repetirem aqui que o jardim do Éden, ele era na banda do Oriente. Então a Bíblia fala que ele era da banda do Oriente. Eu quero ir aqui para os Evangelhos e ir direto aqui para o nascimento de Jesus, quando os magos, vindos da onde? Do Oriente, viram uma estrela que apontava para Jesus. E a estrela apontava para o Oriente. Aleluia. Glória a Deus. A salvação veio do Oriente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus, capítulo 1, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8: enviando-nos a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando os achares, participai-lhe, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então observe que é mistério. O jardim do Éden ficava na banda do Oriente, e agora os magos do Oriente viram uma estrela que apontava para o nascimento de Jesus. Essa estrela era o guia deles, e quando chegou diante do menino, a estrela se deteve, e eles sabiam que era ali o local que o menino estava. Tudo isso foi Deus que fez para que o ser humano pudesse ter novamente acesso, aleluia, para que o ser humano pudesse tornar-se o jardim de Deus. Agora o menino Jesus vem, nasce. Agora Deus está no meio de nós. O nome do menino se chamaria Emanuel, Deus conosco, e se chamaria também Jesus, o Salvador. Então Deus executa o seu plano de resgate, guarda o menino até que ele tenha maturidade para poder começar o seu ministério. E sendo já adulto, Deus começa a usar ali o seu filho para revelar as santas escrituras sagradas. E agora nós vamos para Mateus 13. Mateus capítulo 13, onde o próprio Cristo vai falar da boa semente que Jesus semeia, e vai falar da terra, que é o coração do ser humano. Aleluia. E aqui o Senhor começa então o seu plano de plantar novamente o jardim que ele tanto admirava. Só que agora esse jardim ele vai ser plantado no coração do homem. Aleluia. E Jesus começa a dizer uma parábola, a parábola do semeador. E tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se ausentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra árvore caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 30, outro a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos ficaram sem entender agora essa revelação, essa parábola que Jesus estava falando. Chamaram ele em particular e pediram para que ele explicasse essa parábola. E Jesus começou a explicar, dizendo que a semente que caiu à beira do caminho e a ave comeu, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão desatentas. Estão ali desatentas, e o inimigo arrebata. Vou citar um exemplo. A pessoa está aqui como vocês no culto, assim, ouvindo a palavra, mas você está preocupado no trabalho de amanhã, você está preocupado em alguma coisa na sua casa, você está preocupado em ver alguma coisa no celular, e isso lhe tirou a atenção da palavra. A mensagem que Deus queria lhe revelar, você não conseguiu assimilar, e essa semente não vai produzir. O inimigo vai arrebata, e você sai daqui vazio e não sai daqui alimentado, porque
o inimigo roubou de você a semente que Deus estava semeando. Igual modo, o outro que caiu no meio das pedras. E Jesus começa a explicar: olha, essas pessoas são aqueles que recebem de bom grado e até caminham um certo tempo, mas quando vem as dificuldades da vida, eles logo se escandalizam e logo abandonam a sua fé. Então, por não haver ainda raiz profunda para se alimentar, essa pessoa, ela morre. Essa semente, ela morre. Igual modo a que caiu nos espinhos. Semelhantemente também os cuidados e os prazeres deste mundo seduz essa pessoa, e ela também não firma nos caminhos do Senhor. A sedução e os prazeres do mundo sufocam a palavra, e a semente não consegue germinar, não consegue produzir. Jesus disse essas primeiras 3 classes de pessoa, e por final ele diz a 4ª classe. E a 4ª classe é aquela que a semente cai em boa terra. E aí ele começa a falar que produziu aqui 100, 60 e 30 por 1. A proporção é: eu planto uma semente, um caroço de milho, eu vou colher de um pé de milho quantas espigas? 4 espigas, 3 espigas. 4 espigas, 3 espigas, é isso, irmãos? Irmãos, tem experiência com óleo? Duas é boa e 2 ela é bem fraquinha, né? E quanto essas espigas, quantos caroços vai ter? Muito mais do que um que plantou, certo? Então o Senhor estava falando exatamente isso. É 100, 60 e 30 por 1. Vai produzir. Eu plantei um caroço, mas vai produzir 3 espigas, e essas espigas vão ter vários caroços. É mais ou menos nessa proporção que Jesus estava falando. O salmista também escreve no Salmo 1, dizendo assim: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham nem caem, e produzirá o seu fruto na estação própria. Jesus tem formado o seu jardim na face da terra. Jesus falou que Ele é a videira e que o Pai é o lavrador, e que toda árvore que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto, mas a árvore que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Deus, Ele quer passear no meio do jardim que Ele plantou, e Ele plantou esse jardim dentro de nós. Nós somos cada flor, nós somos cada raridade que existe num jardim. E eu fui buscar o significado de jardim. Jardim significa uma área ordinariamente vedada para estudo ou recreio. Deus descia no jardim do Éden pela viração do dia, e com certeza Ele passeava e via as suas belas criações, pegava as suas flores, sentia o seu aroma perfumado e cheiroso, e se agradava da sua criação. Depois Ele iria lá conversar com o homem, com certeza se agradando da sua criação. O homem conversava com ele e dizia quantos nomes já tinha dado naquele dia para o animal, revelava os nomes dos animais que ele tinha. Estou aqui conjecturando. Adão, olha, hoje eu coloquei 100 nomes, e começava a relatar o nome dos animais, e eu tenho certeza que Deus se agradava da sua criação. O meu projeto tem dado certo, é prazeroso eu estar aqui no meio do meu jardim. E eu quero aqui, fazer com que meus irmãos tenham essa visão de que você é um jardim de Deus, e que Ele todo dia visita esse jardim, e Ele quer agora ver a sua beleza. E eu quero agora perguntar se esta flor que é você está inalando um perfume
perfume agradável, ou esta flor, ela não tem produzido o perfume que agrada a Deus. E eu vejo Deus procurando na face da terra, no meio do seu jardim, uma flor que vem inalar um perfume aromático, aleluia, para que agrade a sua narina, para que agrade a Ele. Aleluia. E o Senhor, Ele vê essas flores hoje sendo sufocadas no meio dos espinhos, mas eu quero dizer para vocês que existe uma flor que consegue crescer no meio dos espinhos, e ela não morre, ela continua a crescer e se tornar bela e continuar a inalar e a exalar o seu perfume maravilhoso. Se chama lírio dos vales, a rosa de Saron. Aleluia. Deus, Ele plantou, aleluia, essa rosa de Saron, e essa rosa de Saron, ela cresce no meio dos vales da Palestina, aleluia. Essa flor se chama Jesus, essa flor se chama Jesus, Ele é a rosa de Saron, aleluia. E nós agora somos apenas extensão da semente dessa flor, aleluia. Deus plantou essa semente, e essa semente, quando conseguiu produzir, o mundo apertou Jesus, o pecado quis rodear Jesus, mas Jesus provou para nós que é possível obedecer a Deus nessa terra. Jesus provou para nós que é possível nós sermos uma flor que cresce no meio dos espinhos. O sistema mundano nos oprime, o pecado nos rodeia. O salmista disse certa feita, no meio da sua fraqueza, ele disse: laços de morte me cercaram, me comprei em profunda tristeza e aperto de espírito. Ele estava dizendo: este mundo me sufoca, o pecado me rodeia. Mas eu quero dizer para você que é possível exalar cheiro suave para Deus. O Senhor sabe que ainda estamos nesse sistema mundano, o Senhor sabe que ainda estamos nesse corpo carnal, mas o Senhor sabe que a terra que foi formado o homem, ela foi tirada do jardim do Éden, e Deus agora abre o caminho de volta para que Ele possa passear no meio desse jardim. Deus deseja que esse jardim, ele cresça na face da terra, para que Ele possa passear e para que Ele possa dizer: valeu a pena cada semente semeada nessa terra. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele nos dá o suprimento para que essa semente cresça com qualidade. Jesus nos dá o suprimento para que essa semente cresça com qualidade. Primeiro, Ele nos dá uma boa água. Lá no jardim tinha um rio que se dividia em 4 braços. Hoje esse rio sai do trono de Deus para a nossa vida. Na visão de Ezequiel, aleluia, Deus mostra para Ezequiel um rio que saía do trono de Deus e ia para a direção do Oriente, aonde o povo estava cativo, aonde o povo estava aprisionado, e Deus decide agora dar vida para aquele povo, aleluia. Deus agora, Ele derrama água sobre a semente, para que esta planta cresça saudável, aleluia. O suprimento para que nós venhamos crescer com qualidade é meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor de dia e de noite. Como é meditar na palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus é lembrar. Eu vou lembrar aqui o que o salmista disse, aleluia, no Salmo de número
Então é bem-aventurado aquele varão que medita na sua palavra. Este é a nutrição, é o suprimento que Deus dá para que a semente cresça com boa qualidade. Para mim, ser uma árvore plantada junto a ribeiro de água, e que a folha não murcha, e que a folha não cai, e que produz o fruto certo na estação certa, é necessário estar bem enraizada. É necessário ter raiz profunda. Uma árvore, ela se esforça, a raiz vai até lá nos lençóis freáticos, aonde há ali uma água, aonde vai ter ali um suprimento para que ela possa sobreviver. E Jesus está falando nessa noite: ei, você é o meu jardim, você é a minha flor. Eu quero passear no teu meio, eu quero te estudar, eu quero te apreciar, mas é necessário que você tenha uma raiz profunda, é necessário que você tenha uma profundidade comigo, e você só vai adquirir, aleluia, me buscando. A palavra do Senhor, ela nos diz em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, aleluia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse jardim é um jardim que Deus plantou na face da terra, aleluia, e Deus espera que esse jardim cresça, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor para sempre, aleluia. Meus irmãos, nós não estamos desamparados. Essa semente, ela não vai crescer sozinha. Há um jardineiro. Eu li no livro de Cantares que o meu amado desceu ao jardim, aos canteiros do bálsamo, para pastorear no meio dos jardins e colher os lírios. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus me permitiu uma certa feita, logo que Ele me revelou essa palavra, trabalhar em uma horta. Eu nunca tinha trabalhado. Eu comecei a observar, meditando na palavra e trabalhando. Entendi que o Senhor só me levou lá para entender um pouco, para poder a mensagem ficar um pouco mais fortalecida. E quando eu observei como é que se cuida ali daquela planta, coloca-se a semente em um isopor cheio de quadrinho, né? Hoje tem isso, antigamente era um saquinho, um copo descartável desse. E aí quando a planta nasce, fica pequena, prepara-se a terra, coloca a plantinha lá. A plantinha não ainda está podendo receber sol, calor, chuva forte, porque irá morrer. Eles colocavam uma palha, hoje tem estufa, tudo moderno, antigamente era palha em cima, para que ele não pegasse ali o calor do sol intenso. E a água também era na proporção correta. Mas depois que aquela planta ela já estava na posição de receber sol, receber calor, então retirava-se a palha. E agora quem iria agora cuidar daquela planta e dar os seus nutrientes seria o próprio sol. O sol iria dar os nutrientes necessários para aquela planta, e ela iria então crescer e se enriquecer e ficar pronta para ser tirada daquele lugar. Aleluia. E eu pude entender o cuidado de Deus para conosco, que é da mesma forma. A semente ainda está pequena, quando iniciamos ainda estamos pequenos. Jesus carrega a gente no colo, o Espírito Santo nos dá leitinho espiritual, mas de repente é necessário que
Mas para finalizar aqui, eu quero deixar aqui uma história que eu li uma vez em um versículo bíblico em uma caixa de sapato. Os cristãos, antigamente, eles evangelizavam de toda forma. Quem abria um mercado era evangélico, dava um jeito de colocar uns versículos bíblicos nas sacolas plásticas. Quem vendia sapato dava um jeito de colocar um versículo bíblico ali na caixa de sapato para divulgar o evangelho, evangelizar daquela forma. E uma certa feita eu li uma história e nunca mais esqueci. E sempre que tenho oportunidade para poder apregoar esta palavra sobre o jardim de Deus, eu tenho que falar sobre isso. E a história seguia da seguinte forma: um jovem estava andando sobre a rua da cidade e viu uma loja com um nome escrito, a loja de Deus. E ele, curioso, se aproxima da loja, entra na loja, observa a loja, e a loja bem bonita, bem organizada. Ele via ali muitas coisas, ele via as coisas e o nome escrito, ele via fardo de felicidade, fardo de amor. E ele perguntou para o moço que ali atendia, perguntava para o moço: olha, o que vendes aqui? E o moço confirmou o que estava escrito. Aqui nós temos de tudo. Nós temos aqui fardos de amor, nós temos aqui pacotes imensos de felicidade, nós temos aqui Big Bag aqui de salvação. E o jovem, meio que tímido, pensou duas vezes, aí teve coragem e perguntou: e custa muito? E o moço disse: não custa nada, aqui tudo é de graça. E ele se entusiasmou, fez uma lista enorme e falou para o homem: olha, eu quero aqueles Big Bag de salvação, eu quero esses fardos inteiros de amor, eu quero aqueles pacotes inteiros de salvação. E aí o moço veio com um pequeno embrulho na palma da mão. E ele já ficou pensando: tudo que eu pedi cabe na palma da mão. E ele falou para o moço: olha, tudo que eu pedi cabe aí na palma da sua mão. E o moço, sorrindo para ele, disse: aqui nós só damos a semente, plante e cultive no seu coração, que você vai ter esses Big Bag de salvação, você vai ter esses fardos inteiros de amor e felicidade, você vai ter aqui estas sacolas inteiras aqui de amor e carinho. Finalidade da história: Deus, Ele dá as sementes e dá as condições para crescer, mas nós temos a responsabilidade de cuidar dessa semente. Deus está semeando no seu coração nessa noite. Você terá a responsabilidade de cuidar para que ela cresça dentro de você, e que Deus possa passear na sua vida e admirar a flor que nasceu daquela semente.